da realidade. Mas isso vai te levar a questões de ontologia que você não precisa para isso. Não é? Você não precisa para isso. É que eu acho que o senhor não sabe do contexto que o físico chama de modelo, uma coisa que nós chamaríamos de instanciação de uma estrutura. Então, aquele trabalho do Bézier, que eu até trouxe aqui para ele. Mas instanciação é outro tipo de relação, desculpe, é a relação que existe em que tipo e token, correto? Mas que não é necessariamente a relação que existe entre uma estrutura ideal e uma estrutura dada num contexto real. Eu perdi já, você pode repetir, desculpa. Que quando você fala em instanciação, você está pensando num tipo de relação, que é o que se fala token type. Token type. Quando você fala em estrutura matemática e uma estrutura dada, né, existe uma relação entre um aspecto abstrato de um contexto real e um objeto ideal. Esse objeto ideal não precisa ser o tipo, não precisa ter a natureza de tipo. Então você pode falar que aí você tem um tipo de relação, participação, por exemplo. A relação platônica de participação não é uma relação de instanciação. E nem pode ser uma relação de instanciação. Então existem distinções de caráter ontológico, metafísico, que eu acho que só vai complicar se você se meter a colocar no jogo aí. Mas o modelo que ele está pressupondo, não parece que esse critério de uma correspondência exata é a priori. Não, por que ele precisa disso? Eu posso ele ter uma quer definir noção. sistema. Eu tenho uma noção de sistema, que assim como eu tenho noção de estrutura, dentro de um contexto abstrato formal. Mas o sistema é um modelo, não é? Não, pode até ser, mas não precisa ser para ser definido. O que você falou? Sistema o quê? O sistema é um modelo. Não sei. Não. Não sei. Pode até ser. Pode até ser. Pode até ser, mas não é. Sistema pode ser uma coisa abstrata. Jair, eu tenho um artigo que saiu publicado naquela revista editada pela Escola da USP, Ciência e Estudo, de um tal de Bézier. Eu até trouxe aqui no pendrive, se tivesse oportunidade, eu ia mostrar, em que o colega lá, o nome dele é Bézier, baseado no conceito de um autor que é conhecido pelas pessoas que eu não conheço, mas que é Sócrates. É o seu Sócrates. É bastante conhecido. É bastante conhecido. Então, ele classifica os modelos em duas grandes categorias e a partir daí ele começa a analisar o representacional e o instancial. No representacional é onde eu me identifico porque fala exatamente dos físicos, dos engenheiros, exatamente. Isso é o conceito de modelo. Exatamente. E o instancial, que é o que o pessoal da matemática... Exatamente, faz sentido. Então, ele classifica a partir daí. Então, uma vez, isso a história já é um pouco antiga, mas a Rita falou para mim, conversando aí, não sei em que época, ela falou, o conceito de modelo que eu tenho é esse diferente de você, e realmente é. Não, você nunca entendeu o conceito de modelo do cara, porque daí ele me Escuta, eu nunca te entendi, né? Você não tem Não, ele me mandou. Vamos chamar aqui os evangelhos. Estou há tanto tempo convosco que possam me conhecer. Isso é bem interessante, o trabalho desse Bézier, mas aí ele diz, ele menciona o modelo tarskiano, eu não sei o que é preciso estudar. A definição, na minha concepção de modelo de Tarski, é justamente a abstração, e esses casos são casos particulares. Isso que eu estou querendo explicar, por isso que eu falei, eu vou apresentar uma coisa muito simples, está em qualquer livro bom, o que é um modelo para Tarski. Nós precisamos de linguagens artificiais, precisamos de um conceito adequado de estrutura, e por que certas estruturas são modelos de teoria. Mas o que o Héctor está tocando é um ponto interessante. Quando você usa aí, quando você usa a palavra modelagem matemática de processos reais, o uso de modelo não é o matemático. Esse não é o modelo matemático. É isso que a gente está ficando. É o modelo que ele chama lá de representacional. Exatamente, é representacional, não é instancial. Exatamente. É um modelinho pobre que captura certas características do sistema. Eu vou passar o artigo para todo mundo. Pode apagar agora. Claro, quando o matemático fala em modelagem no físico, aquelas modelagens do processo biológico que o Rodney, meu colega, trabalhava, são... Vamos lá, vamos às definições. Simplesmente aquilo não faz parte da minha proposta de definição, simplesmente para chamar a atenção que a gente tem que chegar num acordo de terminologia. E tem gente chamando modelo de estrutura de modelo, e é outra coisa. Sabemos o que é um, o que é outro, cada um pensa de um jeito. Só precisa haver um consenso. Sim?
nós temos uma reunião hoje de conselho, às 2h30. Então, participo eu, a Rita, a Danice, o Jairo, o Fábio agora. Então, nós precisamos terminar aqui pelo menos a 1h30 para comer alguma coisa. Não, acho que é melhor. Meio de meio. Então, Eu não sou seu suplente, você vai? Agora o Flávio vai acabar. É, Sem interrupção. A gente diga depois, né? Eu acho que o que ele vai fazer agora independe do exame anterior, a verdade. Ele depende, não tem nada a ver com o que Então, pode ser. ele acha que ele tem que responder. Muito bem, vamos lá. Partindo da definição de sistema como uma estrutura relacional, um conjunto de objetos, um conjunto de relações sobre esses objetos. A definição do ILIN, que é parente da definição do professor Eto e da professora I. Eu não acho satisfatória essa definição, porque eu não posso preservar o dinamismo, pelo menos no primeiro momento. Essa foi a minha primeira impressão. Falei, meu Deus, mas e a mudança? Na verdade, eu encaro o sistema, como já foi dito aqui, como uma sucessão de estados. Mas isso é funcionamento. Não, então eu preciso ver no escrito. Mas aí você é dinâmico. Não, deixa eu terminar, vai. Que pode ser dinâmico ou estático, se for o mesmo estado. Né? Não disse que são estados diferentes, é uma sucessão de estados, que inclusive pode ser o mesmo, né? Tudo bem? Bom, então eu começo definindo o que eu chamo de estado sistêmico. O que é chamado de sistema pelo ILIN, eu chamo de estado sistêmico. Para isso, eu começo na definição, dando a definição de relação. Eu acho que não convém ficar fazendo a leitura muito de perto, porque aqui são definições mais ou menos precisas, matemáticas e clássicas. Tudo bem? Uma relação é um subconjunto do cartesiano. Foi aquilo que a gente discutiu ali da aridade, né? Os elementos de cada relação. Então, se eu tenho uma relação binária, eu relaciono dois objetos. Se tem uma relação ternária, três objetos, assim por diante. Então, é isso que eu chamo de aridade ou comprimento da relação. Então, na definição 2, simplesmente eu digo que uma ênupla, quer dizer, um par ordenado, uma terna ordenada, uma quíntupla, etc., satisfaz a relação se pertence ao conjunto que eu chamei de relação. Tudo bem? Definição 3. Então aí começa. Tenho R e R', duas relações M-áreas, com domínios D e D'. Então D é um conjunto de objetos, D' é um outro conjunto de objetos. Pode ser o mesmo. Pode ser qualquer coisa, certo? Inclusive vazio. Eu não excluí o vazio. Bom, denomina-se o isomorfismo da relação R na relação R' uma função bijetora, quer dizer, que corresponde a cada elemento de D, está associado a um único elemento de D' e vice-versa. É uma relação 1 a 1. Tudo bem? Que tal que, se uma ênupla, quer dizer, eu tenho M elementos, pense em 2, 3, 10, não interessa. Se pertence, bom, dado uma ênupla qualquer de objetos, de elementos de D, certo? Onde A1, A2, A3, A4 são elementos do conjunto de objetos que eu chamei de D, de domínio. Essa função leva cada ênupla. Bom, estou definindo aqui, desculpa. Aqui eu estou definindo. Então, o que é aplicar S em A? É aplicar em cada um dos elementos da ênupla, tá? Tá, na relação R', então o correspondente está na relação R. O que quer dizer isso? Se uma ênupla está na relação R, essa ênupla tem uma correspondente pela função única. Se ela está na relação R', para todas as ênuplas, essas relações são isomórficas. Querem ver um exemplo? Se possível. Por favor, pode seguir isso. Só uma pergunta, professor. Você está usando a notação de vetor. Você Sim, está sim. pensando em vetor e qualificando isso como vetor. Não, simplesmente uma notação Tá, não, para só ele. para mim.
Você podia ter tirado o X. Não tem nada a ver com... Eu também acho que não. Relação não é isso. Viu, Fábio? Eu acho que relações são Existe. Baseado no Poisson. Mas até aí ela Teoria de vocês. Existe, mas o geral você sabe que existe um isomorfismo. Porque elas há um isomorfismo. Entre o quê? Há um Os dois conjuntos são isomórficos. Mas é referência ao conjunto. Mas é referência ao conjunto. Tá, talvez ele É uma Tudo bem, vamos lá. Então, olha, eu tenho aqui AB, CD. Vou dar um exemplo bem trivial. O domínio é formado por A, B, C e D. Tudo bem? A, B, C, D. A relação é R'. Se x, y, Quer dizer que duas relações podem ser isomórficas, Cassim. domínios não. o domínio de linha é x, y, k, z. Tá claro que elas são isomórficas? Quer Qual dizer, é a injeção que eu vou, natural? Vou A associado ao x, A associado ao x, B associado ao y, C associado ao k, B associado ao z. Se a A e B estão relacionados, não faz diferença. os correspondentes à imagem de A e à imagem de B estão relacionados. Tá, uma questão de Eu definição. vejo claro aqui. Então, Quer dizer que uma definimos, relação pode ser isomórfica, relações se o domínio isomórficas. dela não ser isomórfico ao outro. tudo bem? A relação. Isomórfico para aquela relação. É um isomorfismo parcial. Muito bem. Na definição 4, Mais a definição. bom, eu vou pular algumas coisas para chegar no que mais interessa. Então, aqui simplesmente vou definir o que é uma restrição de uma relação no subconjunto do domínio. Então, por exemplo, eu apago ali o B, o C e o D. Eu apago aqui B, C e D, eu tenho uma restrição do domínio. Eu defino o que é uma relação restrita. Isso não importa agora. Definição 5, eu trato da cardinalidade de relação, que não interessa. Pera um pouco. A definição 5 tá esquisita. Ela não está bem na definição 1. Ou você muda 1 ou você muda 5. Porque a definição de cardinalidade de relação, a cardinalidade de uma relação é a cardinalidade do conjunto união, do domínio com o codomínio da relação. Como é que é? Você define primeiro qual é o domínio de uma relação. É o conjunto dos primeiros elementos do par, por exemplo. Pega o par. É os primeiros elementos do par. O codomínio são os segundos elementos do par. Quando você junta esses dois conjuntos... Não, mas aqui a minha definição de relação é sobre um único conjunto. Não, tudo bem, mas é sobre um único conjunto mesmo. Sabe? A relação tem N duplas, não tem? Vamos pensar dupla, para simplificar. Né? Pega todos os primeiros elementos da dupla. Você tem um subconjunto do domínio. Isso se chama de domínio da relação. Quando você pega o segundo, você tem um outro subconjunto do domínio. Se chama codomínio da relação. Quando você junta esses dois conjuntos, você tem um domínio da relação, que não é o conjunto todo. Bom, isso aqui eu segui o Bruno Pazar também. Não, mas aí não precisa ser o conjunto todo. Aí sim, a cardinalidade desse conjunto você chama de cardinalidade da relação. Na verdade, Porque se for, qual é o problema com a sua definição? A sua definição está dizendo que todas as relações sobre o mesmo conjunto têm a mesma cardinalidade. Não, não, mas eu não estou definindo a cardinalidade do conjunto. Não, você está definindo a cardinalidade da relação. Isso. A definição 5 tem o seguinte corolário: todas as relações sobre o mesmo conjunto têm a mesma cardinalidade. Sim, mas Você não quer nesse isso? sentido, não é esse sentido de cardinalidade do conjunto. Não, eu sei que não. Não, É cardinalidade da relação, correto? Segundo a sua definição, todas as relações sobre o mesmo conjunto são relações com a mesma É cardinalidade. isso que eu Você quer isso? isso que eu estou chamando de cardinalidade. Mas você quer isso? Eu quero isso. Ah, bom, mas essa não é a definição usual. Não, essa definição que eu já conferi em 2 livros, que não é a cardinalidade do conjunto. Não é a cardinalidade do conjunto, é a cardinalidade da relação. Sim. Só que a definição de cardinalidade de uma relação não é, É essa simplesmente. usualmente. Isso aqui é para distinguir. Eu posso ter relações como conjunto finito ou conjunto infinito. Sim. Mas o meu domínio, se eu tenho um domínio finito, eu vou dizer que essa relação tem cardinalidade finita, Perfeito. mesmo que seja infinito. Perfeito. Tudo bem? Agora, Só para eu distinguir os objetos sobre qual é a complexidade do objeto que eu estou trabalhando. tá bom. Então, vamos pegar essa relação do Tomás de Aquino, então. Essa relação Tem cardinalidade 3. é idêntica àquela.
Ah, tá bom. Então tá bom. Mas não é Não é usual. Não é usual, mas Tá bom, em teoria de modelos é usual. Então, mas não é. aí eu tenho uma pergunta. O domínio Não da é. relação é sempre o conjunto de elementos de D? Todo elemento de D está na relação? Não. Para você? É esse o problema. Então esse é o problema. Não, de fato, à primeira vista, todo mundo que vê isso estranha. Eu olhei, não, estranho, mas eu segui porque eu vou tirar algumas Você conclusões vai daí. precisar dessa definição. É uma outra definição. Na verdade, eu nem uso nesse texto essa definição, porque eu omiti. Mas se eu quero trabalhar com resultados de teoria de modelos, seguindo o Poisson que faz via multirrelação e estruturas relacionais, eu tenho que usar essa definição. Então, o que eu fiz é adequar, de acordo com um conjunto de resultados que eu conheço, usando certas definições, eu adequei as minhas. Tudo bem? Por exemplo, eu vou dar uma definição de atributo, contexto formal, que segue a teoria de análise de contextos formais. Mesmo que não seja com mais acho bonitinho. Muito bem. Mas veja, a multirrelação com o domínio D é um conjunto de relações cujo domínio é D. Então você está pegando relações que são definidas em todo D. O domínio é o D. Sim. Mas nem todos os elementos pertencem projeções, não são projeções das relações. Ô Fábio, será que isso não tem a ver com a dimensionalidade da verdade? Porque no fundo você está querendo, a relação é sempre um subconjunto do produto cartesiano, certo? Aí na verdade você está querendo caracterizar a dimensionalidade daquele negócio para você poder definir o teu sistema depois com relação a essa dimensionalidade, né? Será que em vez de cardinalidade ele não seria dimensionalidade? Talvez. Essa definição se confunde mesmo. O que cabe dentro da bacia. Tem a ver com a máxima relação, né? Quer dizer, a máxima relação. Vamos fazer o seguinte, vocês não lembram, por favor, eu vou fazer algumas coisas na rua. Porque como a gente já está na segunda parte, na segunda menor parte, todos estamos muito cansados, eu vou direto ao ponto. Isso. Tá? Vai quase todo mundo está com texto aí, eu acho, né? Onde tem texto mais, Fábio? Tem sobrando aí? Tem sobrando? Não sei se essa... tem o seu. Tem um sobrando. Bom, então o que é importante saber aqui? O que é uma estrutura relacional, acho que está claro, né? Estrutura relacional, eu considero um par de um conjunto de objetos e um conjunto de relações sobre esse objeto, sobre esse domínio. Tudo bem? Bem, então, o que é a definição de estrutura e a de sistema do Ilin? A definição que eu quero de sistema é a seguinte: eu vou considerar sigma como sendo sistema, é uma função que sai, que tem como domínio um conjunto T, que tenta, de alguma forma, representar a noção de tempo que me interessa, associado à classe de todos os possíveis estados sobre um universo U. Como é que eu vou fazer isso? Então eu tenho um universo aqui, por exemplo, A, B, C, D. Tudo bem? Esse conjunto D, de acordo com a definição 8, eu defino o estado do sistema. Eu posso construir o D da seguinte forma: eu tomo como elementos de D elementos que me interessam no universo, que eu chamo de universo sistêmico. Então eu vou escolher o A e o B porque eu achei eles bonitinhos, sabe assim? E posso tomar subconjuntos do universo. Então, por exemplo, o conjunto formado pelo A e B. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo,
Eu tenho aqui, por exemplo, esses exemplos são terríveis, né? Eu tenho uma célula que eu chamei, uma célula e outra célula. As duas juntas formam um objeto do meu sistema também. Eu quero isso. Ou, na verdade, do meu estado do sistema. Então, eu quero que eu tenha indivíduos e conjuntos, coleções de indivíduos como objetos do meu estado do sistema. Tudo bem? Então, eu posso ter células, posso ter tecidos, posso ter órgãos. Tudo bem? Bom, então eu tenho um conjunto, eu tenho uma classe com todos os estados sistêmicos que eu posso obter a partir desse universo. Então, por exemplo, vou chamar esse aqui, é o primeiro estado sistêmico. Eu vou tomar esse D anterior, com uma única relação binária A, B. Isso é um estado sistêmico. Tá? Veja, o D é tudo isso aqui. Tem 3 elementos. A, D, binário AB. A única relação que eu tomei é a B. Aí vocês podem falar, mas não estão todos os elementos relacionados. Não há uma inter-relação, todos estão amarrados. Eu posso jogar aqui dentro a relação de igualdade, de diferença, de pertencer ao conjunto, ao domínio. Então eu posso forçar relações que relacionem todos os indivíduos. Mas não preciso disso, na minha abordagem. Tudo bem? Quando eu tiver esses níveis de conexões, aí eu tenho um nível, eu tenho uma definição aí que eu preciso, não lembro o termo que eu utilizei, mas eu tenho graus de, não lembro a palavra agora, eu amarro o sistema. Bom, Graus de conectância. eu acho que é alguma coisa, eu esqueci o nome, porque eu não preparei isso para hoje, porque aí é sofisticado demais. Bom, mas eu posso ter aqui um estado sistêmico S2 com o mesmo domínio, ou se eu quiser, eu posso pegar outro domínio ABC, eu vou chamar de D', e um outro conjunto de relações. Pronto. Vou considerar esse conjunto T, eu dou algumas condições, seja linearmente ordenado. Essa discussão é para depois. O que é o T linearmente ordenado? O T é linearmente ordenado. Só que eu não sei o que é o T. O T é tempo. O T, se eu digo quem é. Então, aqui, olha, se eu quero definir um sistema, eu posso definir, olha, o tempo, eu vou observar 2 vezes aquela coisa. Então, eu tenho 1 e 2. Nesse caso, ele é discreto. Só tem 2, que é um exemplo bem bobo. O que é o sistema, então? O sistema é o conjunto formado por 1 S1 e 2 S2. Ele me diz em cada instante o estado que ele apresenta. Então eu tenho que capturar o dinamismo do sistema. Tudo bem? Isso é definição de sistema ou de sistema dinâmico? Não, de sistema. Eu já tinha colocado essa questão. Deixa só Mas falar. você não O definiu texto pode ser qualquer coisa. Não, talvez É que ele disse que o 1 e o 2 pode ser o mesmo. Ah, o Então, sistema é uma função. Não precisa ser o tempo. que leva em cada instante A cada instante. a fotografia do sistema. Mas ele disse aí invariante em Bem, relação ao tempo. aí pensando em observação, se eu tivesse para cada número real, O sistema é sua coleção de Número estados. intervalo 0, 1, por Isso exemplo. é interessante. soubesse o estado, eu teria a descrição perfeita do sistema. Mas aí eu não capto a ideia. Hã? Não, tudo bem, estou só repetindo. Eu também não entendi aquele U, qual é a diferença entre o U e o D? Você chamou o D como, O na verdade, o universo- universo da estrutura relacional. O universo tenta simular o ambiente, por exemplo, para sistemas naturais, por exemplo. Não é. Mas aí ele põe o U é D, A, B. O D é o D da estrutura. U é o sur elemento, não é? Isso. Sur elemento, tudo bem. Aquilo é o mais básico, o mais fundamental. Tá? Isso eu sei. Eu não sei qual é a relação entre o U e o D. O D é o universo da estrutura. Então vamos olhar na Não, definição. o D é um conjunto do, um subconjunto do. Não. Não, o que era o D ele já falou antes. Vamos- O conjunto é o
partes do... De a união dos dois São conjuntos. partes, né? É a união. Claro, É o claro. conjunto então, das por partes. Professor aí, cara. O Domínio Não é o conjunto das está partes, ele contido misturou todos os Não, conjuntos. no Não, mas conjunto alguns U, é um subconjunto. unido com partes de. Tá ok. Partes de um, Tá partes das ok. partes de um. Tá ok. É o subconjunto dos São conjuntos. é conjunto de Agora ele todos os falou. subconjuntos Agora, possíveis de mas U. foi o que eu tinha entendido. É isso mesmo. Certo? Que é totalmente finito. Então o que eu tenho aqui? Por exemplo, eu tenho todos os átomos do universo conhecidos. E aqui eu tenho o conjunto de todas as possíveis combinações dos átomos. Então eu posso tomar um átomo ou um conjunto de átomos com objetos do meu Quer dizer que domínio. para definir sistema você precisa de um domínio U. Não, eu preciso de um universo, que eu chamo universo do Que é sistema. o universo do sistema, que é o nosso base das disciplinas. E o D nesse caso, é o domínio, conjunto de objetos desse estado, sistema, ou dessa configuração sistema. E as relações que eu observo ou destaco sobre esse domínio é apenas uma relação binária entre A e B. Só. Para simplificação, né? Eu dou um exemplo, tem que ser simples. Só um comentário, Fábio. Eu já vi, às vezes, a notação para esse tipo de conjunto, 2 elevado a 1. Né? Sim. Então, às vezes, pode ser talvez menos complicado que essa que você colocou aí, não sei. 2 elevado a 1? Não, mas Que é o conjunto das partes do universo mais as partes. Né? Não, 2 elevado a 1 é o conjunto das partes. Só das partes? Não individualmente. Não, só das O A não está Não, mas Não, o 2 elevado a cada 1. indivíduo corresponde a uma parte também. Não. O 2 elevado a 1. O indivíduo é diferente do 2 universo. elevado a 1 corresponde a P de U, mas ele quer que os elementos de U possam aparecer. Tem que ter todos. Mas o 2 elevado a 1 não inclui? Não inclui. Não é o 2 elevado a 1. Sim. Desculpa. Na sua definição de sistema, você então aceita a mudança de identidade do sistema? Não falou em identidade. Mas é porque... Mudança de estado. Sabe o que é identidade? Você quer dizer se eu posso ter uma troca total de objetos e de relações? Por exemplo, o governo de um país. Em vez de falar em funcionalidade. De 4 em 4 anos eu posso trocar todos os objetos e as relações são isomorfas. Tá certo? De alguma forma, acho que a Pera um pouco, identidade, de alguma forma, ela está imposta. Porque Sim. da maneira, no momento que você define o último, a identidade de alguma forma está posta. É simples assim, eles são uma sequência contínua? Quer dizer, Não, isso é discreto, né? Sim, mas e aí? Como quer dizer está a passagem do S1 para o S2? Então, se eu pudesse observar, se o T fosse o intervalo real 1, 2, eu teria uma descrição perfeita de um sistema. Mas eu tenho uma observação, por exemplo. Né? Tem um instante 1, observei o sistema e está assim bonitinho. Mas aí no instante 2 ele se reconfigurou aleatoriamente? Não sei. Não, você tem uma lei de evolução do sistema. Então, mas toda evolução é contínua, essa é a questão. Não, isso passa batido, Nota bem. porque você tem uma ideia de tempo simultâneo. Então, ele escreve. É aí que eu queria chegar. Que é o que? A estrutura no tempo. Não pode ter identidade. A evolução é contínua, a observação é discreta. Então, E ela deixa claro. Mas você vai ter que identificar uma verdade. Vou dar um exemplo mais, entre aspas, concreto. Página, não sei que página que é o exemplo, depois da definição 26. Depois da definição 26. Olha só. Um exemplo. Existe uma história apócrifa de que o rei James II, ao visitar a Catedral de São Paulo, em Londres, disse para o Sir Christopher Wren: amusing, awful, artificial. Olha que elogios que ele usou. Obrigada, viu? Infelizmente, Tudo bem. Amusing, awful, artificial. Se foi um elogio.
pouquinho de inglês, você tem que considerar. Por que foi um elogio? Porque eu vou construir um sistema. O estado sistêmico em 1677, então qual que vai ser? Vou procurar o conjunto de universo sistêmico, é o conjunto de todas as palavras da língua inglesa. Aí tem um problema.